Graça e paz, povo maravilhoso. Aqui quem está falando é o pastor Claudinei. É algo que eu queria hoje deixar uma mensagem. É algo que eu tenho ouvido muito e aquilo que queimou no meu coração. Eu fui orar a Deus e conversar com o Pai. E algo me chamou muita atenção. Eu vou estar falando sobre Marcos 16:15. E a gente tem ouvido muito que né? É uma passagem muito conhecida, né? E eu vou estar lendo ela e vamos estar um rápido vídeo só para colocar algo que Deus tem colocado no meu coração. É um versículo que a gente tem ouvido muito e eu estou ouvindo muito, muito mesmo. Que, né, fala lá em Marcos 16:15. E disse-lhe: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide. Eu tenho ouvido que as pessoas têm algumas, né, vamos dizer assim, muitas falando que ide é a última ordem de Jesus, temos que ir, temos que ir. Aquilo queimou no meu coração. E é algo que eu queria trazer hoje para nós refletir. Ide pregar o evangelho. Aí dizem, né, falam a última ordem de Jesus. Bom, ótimo. Excelente, é o nosso papel. Ide. Nisso não tem discussão sobre isso, né? Mas algo que Deus tem botado no meu coração. Ide pregar o evangelho. Só que, peraí, antes de ir, o que nós estamos fazendo? Porque ir de pregar literalmente é fácil. Eu ia dizer para alguém: se arrependa dos seus erros, dos seus pecados, e evangelizar alguém, dar um alimento, dar uma ajuda, enfim. É fácil, tranquilo, porque eu estou falando para alguém. Mas aí o que Deus tem ministrado no meu coração. Então, se botam que a última ordem de Jesus antes dele ir aos céus, então cadê a primeira ordem? Vamos se dizer assim, trabalhando aqui nesse contexto. Cadê a primeira ordem, a segunda, a terceira? Então Deus me levou lá em Mateus. Primeiro João fala, João lá em Mateus, né? É 3:8, de arrependimento. Aí Mateus 4:17, Marcos 1:15. Então, estamos querendo ir? Amém. Mas você quer obedecer a última ordem, mas você está obedecendo a primeira? Arrependimento. Porque eu ir falar para alguém se arrepender é fácil. Se arrepende, senão você vai para o inferno. Mas eu particularmente, eu estou me arrependendo dos meus pecados, dos meus erros, das minhas atitudes, de coisas que não agradam ao Pai. Em outra passagem, vinde a mim, Mateus, né, 11, 28, 30. Vinde a mim todos, né, estão cansados, sobrecarregados. Não vou estar falando para não prolongar muito, mas, né, você conhece a passagem, né, pode estar lendo que é em Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim. Eu vejo que é o primeiro passo, arrependimento, se colocar diante de Deus. E ao arrependimento eu vou até Ele. Quando eu vou até Ele, então eu obedeço uma ordem, vamos trazer nesse contexto. Eu trago primeira ordem, se arrepender, porque quando ele começou a pregar, ele falou: arrependei-vos. Segundo, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E o terceiro, negar a si mesmo. Aí eu acho que dói em todos nós, porque eu me arrepender, querer mudança, querer transformação de vida, aí eu vou até o Pai, aí eu vou até Jesus, receber o bálsamo dele, receber a graça dele, o amor dele. E aí que pega em muitos de nós, negar a si mesmo. Ao eu me arrepender genuinamente, por transformação de mente, vou até Jesus, me coloco diante dele e a graça dele vem sobre mim, a misericórdia dele vem sobre mim. Aí eu começo a identificar
os meus erros e começo a corrigir eles. Isso não presta, isso eu não vou fazer mais. Errar, vamos errar sempre, gente. Só que a questão muitos falam ide, mas ninguém quer vinde. É fácil ir, é fácil, mas vinde é sofrido, é perseverança, é mudança de caráter, é mudança de atitudes que nós temos que ter. Então, arrependimento, vinde a mim, negar a si mesmo, isso dói. Negar a si mesmo. Então, ele não está mandando nós fazer. Ele está perguntando, se você quiser, negue a si mesmo. Ele nos salvou, nos resgatou, só que ele nos deixa livre. A escolha é sua, filho. Então pensa, eu vou, me arrependo, me prostro diante dele, me coloco diante dele, vou até ele, vinde a mim, me rasga o meu coração. E simplesmente, trazendo por esse contexto, ele olha para mim e diz, filho, se você quiser, negue-se a si mesmo. Uau! Fosse em outras épocas, a gente seria escravo das pessoas. Muitos estão fazendo isso. A pessoa vai até ela, se aconselha, pede, conselhos, e tem gente que quer manipular aquilo, Não sei porque agora foi um pouquinho para esse texto, mas Jesus não. Jesus, ele olha para mim e para você e diz, se você quiser, negue-se a si mesmo. Então é maravilhoso a graça e o amor do Pai. E aí para mim não prolongar muito, você ide fazer, ide pregai, a toda criatura, ide por todo mundo. Mas antes disso, eu queria deixar essa pergunta. Você está se arrependendo? Você está vindo até Jesus, Indo até Jesus, perdão. Indo até Jesus, vinde a mim. E está se negando a si mesmo? Que valia tem, vamos se dizer, se eu sair pregar para todo mundo, mas eu e a minha casa, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E aí? O que eu e você estamos fazendo? Estamos obedecendo a ordem que muitos estão falando, que temos que ir, mas a minha casa, a minha estrutura em Deus, com Deus, como eu estou, e a minha casa. Porque se eu estou me arrependendo, se eu estou indo até Jesus, se eu estou negando a si mesmo, automaticamente, quem passar por mim vai sentir a presença do Pai, porque é Ele que vai, o perfume dele vai inalar sobre as pessoas. E aí eu faço uma outra pergunta, qual é o perfume que está saindo de você? É um cheiro suave? Ou é um cheiro que não agrada a Deus? Então vamos refletir nisso. Eu ouvi muito, por isso que eu creio que Deus queimou meu coração, porque eu estou ouvindo muito. Ide pregar o evangelho, ide pregar. Só que antes de ir, estamos vindo? Fica essa pergunta para todos nós. Temos que parar de ficar ouvindo e fazendo o que os outros falam. É algo que eu tenho buscado em Deus isso. Primeiro, eu com Deus. Consequentemente, ela vai fluir na minha casa. E depois da minha casa, vai fluir para o ministério que Deus me deu para você, enfim. E aí, consequentemente, vai fluir. Porque é Ele que vai fazer. Eu vejo muita gente trabalhando para crescer. E uma frase que eu aprendi, que eu ouvi, e pego para mim também, que algumas frases a gente tem que agarrar e dizer, não, vou ver uma delas. Vou ver elas, essas frases. Não faz nada para crescer. Só alimenta, mas alimenta do jeito certo. Com a palavra de Deus. Obedecendo, trazendo para esse contexto. Arrependimento, vinde a mim, negar a si mesmo. Aí depois, ide. Porque às vezes o teu ide não é sair pregando para todo mundo. Mas as pessoas vendo o exemplo que você é em Deus e com a sua família. Isso já é o bastante. Eu quero ser a Bíblia para os outros. Porque as pessoas vão olhar para mim
não pelo quanto eu sei de Bíblia teologicamente, mas sim do que eu seja um exemplo para eles. Então isso acontece sim. Nós precisamos refletir nisso. Vamos ser a Bíblia que muitos não estão lendo. A olhar para nós e meu cara, que diferença essa pessoa. Isso é o ID. Isso é o ID também, né? Também. Então vamos focar nisso. Vamos cuidar de nós com Deus, da nossa família, da nossa casa, da nossa estrutura em Deus. E o resto Ele vai fazer. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer isso. Então, eu queria deixar essa palavra no seu coração. Ide pregar o evangelho a toda criatura. Amém. Mas antes disso, como dizem que é a última ordem, amém. Mas primeiro, arrependimento. Então vamos botar por primeiro, arrependimento. Segundo, vinde a mim. Terceiro, negar a si mesmo. Aí depois, ide pregar o evangelho. Amém, povo? Fiquem com Deus, que Deus dê um dia abençoado, uma semana abençoada para cada um de vocês. Vou estar orando rapidinho para nós, né, finalizar isso. Amém? Pai, graças te damos por esse vídeo, Senhor. Que ele alcance muitas vidas, Senhor, porque é a tua vontade e o teu querer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu oro que te peço, Senhor, me leva neste lugar, Senhor. Quem ouvir esse vídeo, Senhor, que venha entender é porque é a tua palavra que penetre no coração e na mente de cada um dessas pessoas que vai ouvir esse vídeo, Senhor. Eu te peço em nome, derrama sobre eles, Senhor, o primeiro ordem sua, Pai. Arrependimento. Segundo, vinde a mim, Senhor. Terceiro, negar a si mesmo. E depois ide pregar o evangelho, Pai. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, Pai. Graças te dou em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.